Olá a todos, sou o Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vorte de Psicanálise e membro da equipe do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E hoje, mais um episódio de Cinema e Psicanálise. Vamos falar de Candyman, que o meu está nesta coleção da Empire do Clive Barker. E hoje eu vou, como sempre nesse quadro, eu vou deixando que o filme me guie para fazer a explicação dele, né? E vamos lá. Candyman, deixa eu ajeitar a câmera. Candyman, ele é baseado num conto do Clive Barker e ele foi adaptado e dirigido pelo Bernard Rose. Tá? Os contos do Clive Barker têm uma similaridade. Eles sempre flertam com o sobrenatural. Eles sempre têm uma questão assim muito visceral, violenta, mas tem um suspense. E o protagonista deles nunca é uma vítima aleatória, nunca é alguém que está passando e acontece. Não, são pessoas assim que de alguma forma buscam o que aconteceu por um encantamento, por uma sedução, por uma curiosidade. Em Candyman não é diferente, né? Nós temos a Ellen, ela é uma estudante de folclore e ela está estudando lendas urbanas. E ela descobre que uma das funcionárias da universidade, uma faxineira na verdade, vem de um bairro isolado em Chicago, onde as pessoas cultuam a figura do Candyman. E ela decide investigar. E aí a gente já tem a primeira coisa do filme, né, que é um forte componente de crítica social e racial. Feito de maneira orgânica, feito de maneira natural. Quando o filme começa, ele mostra um panorama de cima de Chicago, mostrando como que a arquitetura e o urbanismo foram planejados, e mostra uma rodovia. E esta rodovia acabou isolando um dos bairros que se tornou o bairro mais pobre e mais violento, porque ele está quase que à margem, ele está a par de Chicago. E é o bairro onde mais de 90% dos moradores são negros. São pobres, são desprivilegiados e na própria faculdade, né? As únicas pessoas desse bairro que entram na faculdade são para fazer a limpeza. E neste bairro, eles cultuam a figura de Candyman. Quem foi Candyman? Candyman era um filho de escravos. Ele já tinha encontrado a liberdade e era um pintor. Aliás, era um pintor muito reconhecido, um pintor muito famoso. E quando ele foi fazer a pintura da filha de um homem muito rico, ele e a moça se apaixonaram. A partir desta paixão, o Senhor das Terras o caçou. E numa cena assim muito intensa, lembrando muito aquelas caças às raposas, sabe? Com cavalos, com cães ferozes. Quando finalmente Candyman foi encontrado, deceparam a mão direita dele, cobriram o corpo dele com mel e deixaram que as abelhas o picassem até a morte. A ideia é muito simples, nunca é dita, mas é subentendida. Você é bom para pintar os retratos das nossas filhas, mas não é bom para se casar com as nossas filhas. E esta figura, ela é endeusada pelos moradores deste bairro. Existe um processo de identificação ao mesmo tempo de uma explicação e de uma justificativa divina. É quase como se encontrasse nessa história uma explicação para uma pergunta: por que, que nós somos tão diferentes dos outros? Por que, que nós nascemos nesse lugar? A Ellen vai investigando, porque ela descobre que existe uma série de crimes que são atribuídos ao Candyman.
ela vai encontrando lugares secretos de oferendas para aplacar esse espírito vingador do Candyman, que de algum motivo ele ficou furioso. E as pessoas desse bairro vivem com medo. E este medo ele pode ser entendido de duas maneiras, né? Ninguém se importa com o que acontece com eles, e é uma figura mística. No filme é dito que o Candyman sai do espelho. Se você falar o nome dele 5 vezes na frente do espelho, ele aparece e te mata. Uma espécie de loira do banheiro, tá? E durante a investigação, a Ellen descobre que esses crimes foram cometidos por uma gangue. Uh, ela é agredida e pouquíssimo tempo depois, o agressor, o assassino, ele é preso. E aí temos o primeiro momento assim de uma crítica social mesmo, direta, explícita. A própria Ellen fala que ela está indignada porque essas pessoas vêm matando há muito tempo lá, ninguém liga, e bastou uma mulher branca ser agredida que o cara foi preso. Se a gente pegar só esse foco, né, ele é interessante, se a gente olhar para um cinema mais contemporâneo, como que este momento de crítica social ele é natural. Aliás, ele vai além. Se não fosse a questão racial e cultural, Candyman não existia. É muito diferente de filmes contemporâneos, tipo O Poço, que parece que o diretor só quer massagear o próprio ego, mostrando como ele é esperto e inteligente ao montar uma trama com vários elementos de discriminação e de diferenças de classe. E parece que a todo momento ele está lá, olha o que eu estou fazendo, olha a crítica que eu estou fazendo, estão vendo como que eu estou estruturando numa ficção? Candyman não tem nada disso, ele flui, ele é natural. E é por isso que ele funciona como crítica social. Porque ele faz você empatizar, ele te coloca numa realidade. Aquele bairro de verdade ele existe, tá? E a história ela só existe, ela só faz sentido porque é naquele bairro. Bom, voltamos à trama, né? Quando o assassino faz Candyman, ele é preso. Num primeiro momento nós temos um alívio, mas ele dura muito pouco. Aquela sociedade, a pequena sociedade daquele bairro isolado, começa a entrar em colapso. Foi retirado deles esta cultura, este ícone, este totem, essa figura divina que eles se identificavam. E aqui a gente pode entrar em terreno psicanalítico, né? Em Totem e Tabu, ele foi lançado pela LPM num volume isolado e ele foi lançado pela Companhia das Letras aqui no volume 11, tá? Ambas traduções diretas do alemão. Vamos lá. O Freud, investigando a origem da civilização, a origem da cultura, ele cria uma teoria de que em algum momento da evolução as pessoas elas se adaptar, elas precisaram se identificar com alguma coisa para justificar as suas origens. Então nasceram as tribos. Então tinha, sei lá, a tribo do jaguar, a tribo da borboleta, a tribo do pardal, a tribo da raposa. E essas tribos, elas tinham como função de uma identificação, de um reconhecimento entre os iguais, de um pertencimento. Então, o membro da tribo do jaguar, ele sabia quem ele era porque tinha os outros membros da tribo do jaguar. E aquilo fazia uma cultura, aquilo dava uma identidade, dava de onde eles eram. E essas tribos tinham o animal totêmico. Essas pessoas se alimentavam de qualquer coisa, vários animais, várias plantas, menos daquele animal totêmico, ele era proibido. Ele era uma imagem santa. E
Candyman, ele tem esta função para essa sociedade, para essa pequena comunidade que vive se perguntando, mas afinal, por que nós? E Candyman dava uma justificativa. Havia uma identificação, eles eram todos Candyman. Eles eram filhos de Candyman. E ela, a sociedade começa a entrar em colapso, começa a aumentar a criminalidade, começa a aumentar a guerra de gangues. Ao mesmo tempo, esse é um filme de terror, a Ellen, ela vê o Candyman pela primeira vez. E é uma cena muito bonita, uma cena muito bem feita. Ela tá num estacionamento, ela vê o Candyman longe, ela ainda não sabe quem é, a gente não sabe que é o Candyman, mas saca. Pela maneira como a cena é feita. Ele começa a andar devagar até ela. Seus passos não têm som. Ele começa a falar com ela, só que a sua boca não se mexe. E aí o diretor usou um recurso muito interessante. Ele hipnotizou a atriz para esta cena. Então você vê ela com uma expressão no rosto, um encantamento, uma sedução, um fora do ar. E o Candyman se revela a ela. Não demora muito, o Candyman começa a matar algumas pessoas, incriminando a Ellen. Por que o Candyman faz isso, né? Porque ele é uma lenda, e para a lenda existir, necessita que acreditem-se nela. A Ellen é presa, ela é considerada louca, porque ela está falando que um espírito, uma lenda, matou as pessoas. Ela é filmada conversando com o Candyman. E no vídeo vemos só a Ellen falando sozinha. Ela é considerada uma assassina e ela volta para a pequena comunidade para tentar provar que o Candyman existe de alguma maneira. E lá, as pessoas dessa comunidade, elas estão preparando uma grande festa. E no centro desta festa vai ter uma fogueira. E o Candyman atrai a Ellen para esta fogueira. E no momento que o Candyman se revela, né, porque eles vão queimar os restos do Candyman, o que os lembra do Candyman. E quando a Ellen encontra o Candyman, ela vê a pintura na parede. O filme ele é belíssimo nessa parte, ele tá sempre feito por ou grafites, pichações, ou a história de Candyman gravada nas paredes, igual os hieroglifos do Antigo Egito. E ela vê a história do Candyman e ela vê o rosto dela, como aquela mulher que o Candyman se apaixonou, e a frase que o Candyman escreve na parede: sempre foi você, Ellen. A frase ela pode ser entendida de duas maneiras. De uma maneira mais sobrenatural, ela é a encarnação da moça, por isso ela estava predestinada a encontrar o Candyman. A outra, você sempre foi a assassina, Ellen. Foi aquela cena onde ela encontra o Candyman, que ela está hipnotizada, aquele fascínio, é o que podemos pensar no retorno do recalcado, que o Freud escreve no seu texto, que tem várias traduções, né? O estranho, o infamiliar, o inquietante. Ele foi publicado pela Autêntica aqui como o infamiliar, uma interpretação muito interessante. O que está dentro da família, dentro do conhecido. O familiar também é o mais desconhecido. É o lugar em que a Ellen se reconhece. Que ela é essa assassina. É daí o encantamento pelo Ken. E ao final, ela estava
dentro da fogueira e ela foi queimada viva, como a representação do animal totêmico. A tribo do Candyman destrói os seus restos e cria uma nova Ellen. Temos o funeral da Ellen como uma das cenas finais. As pessoas dessa comunidade vêm em uma procissão prestar seus respeitos a ela e jogam o gancho de Candyman dentro do caixão. Candyman não tinha a mão direita, portanto ele usava um gancho no lugar. E jogam o gancho dentro do caixão. Ela é o novo ser totêmico. E ela ocupa o lugar de Candyman. Agora, na cultura, mantendo também novamente uma injustiçada, uma sofredora como identificação. Vou ficando por aqui. Para mais conteúdos psicanalíticos, dê uma olhada no canal. Se gostou, dá um like, isso ajuda bastante, ajuda a divulgar. Dúvidas, sugestões, críticas, deixa aqui embaixo. Muito obrigado, até a próxima.